Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Vocês vão falar na fissura labial, conhecida aí popularmente como os lábios leporino. É isso mesmo, é uma má formação congênita que ocorre durante o desenvolvimento aí do embrião. E nós vamos saber mais sobre essa formação agora. Confira essa matéria. Possivelmente você já deve ter reparado que eu tenho uma cicatriz em cima do lábio. Eu nasci com uma malformação chamada lábio leporino ou fenda lábio palatal. E quando eu tinha 1 ano eu fiz a cirurgia reparadora. De lá para cá eu fiz algumas outras cirurgias. E hoje eu volto a um dos hospitais onde eu operei com uma missão muito importante. Mostrar para você aí de casa o que é o lábio leporino e quais os tratamentos indicados em cada caso. A fissura labial é uma abertura no lábio, podendo se estender até o céu da boca, que ocorre pelo não fechamento dessas estruturas. Ela pode ser uni- ou bilateral. As fissuras são causadas por fatores genéticos e ambientais, né? Fatores genéticos relacionados a algumas síndromes específicas já bem documentadas e fatores ambientais, exposição da mãe a medicamentos, exposição da mãe a infecções durante o primeiro trimestre da gestação, dentre outras alterações que podem acometer a mãe e a criança durante a gestação, são as causas mais comuns das fissuras labiopalatinas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil a incidência é de um fissurado para cada 650 nascimentos. Belo Horizonte é uma das cidades brasileiras que conta com um centro especializado no tratamento desse tipo de fissuras, o Centrare. O Centrare é um centro de tratamento e reabilitação de fissuras labiopalatais e deformidades crâniofaciais, que funciona dentro do Hospital da Baleia. Em 10 anos de funcionamento, o centro já atendeu aproximadamente 4.000 pacientes. Um deles é o Caio, um rapazinho de 9 anos que nasceu com abertura no lábio e palato. Há 9 meses, ele fez mais uma cirurgia de correção para a fissura. Caio, o que essa cirurgia mudou na sua vida? Mudou tudo. Eu não posso comer comida rala mais. Agora eu posso comer comida normal. Pode comer pipoca. Pipoca. E na escola, seus amiguinhos falam alguma coisa porque você tem uma marquinha no lábio? Alguns falam. O que eles falam? Eles falam porque você tem essas marcas do lado aí do nariz. Eu falo porque eu fiz a cirurgia. Aí quando eu era pequena, me era aberto. Como que foi a sua reação e a do seu esposo? Um choque muito grande. Chorei muito. Para mim, nunca tinha visto, para mim ali era o fim do mundo. O que passava pela sua cabeça assim? Achei que ele não ia suportar, que eu ia perder ele. Perguntei, por quê, meu Deus? Mas aí, no decorrer do tempo, da longa caminhada, eu vi que foi uma aprovação de Deus e que foi simplesmente para ele me mostrar que ele sempre esteve e sempre estará ao meu lado. A dona de casa conheceu o Centrare por meio de uma amiga e levou o filho para iniciar o tratamento já nos primeiros meses de vida, como é o recomendado. As crianças que possuem acometimento do lábio começam seu tratamento a partir do 3º mês de vida, quando elas já têm condições clínicas para esse procedimento. Elas precisam ter pelo menos 5, 6 quilos, precisam ter um bom exame de sangue e devem estar saudáveis do ponto de vista clínico. Aliado à cirurgia, o Centrare desenvolve um tratamento multidisciplinar que conta com fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. Além do atendimento destinado aos pacientes, tem um trabalho direcionado aos pais e familiares. Isso é extremamente importante. Primeiro porque o acolhimento inicial são com os pais. São pais que chegam muito abalados, né, com muitas perguntas, muitas dúvidas, já fazendo uma perspectiva futura de rejeição da criança na escola, sabe? E então nós precisamos de acolher esse pai, acompanhá-los para que ele possa passar para o filho uma situação de maior tranquilidade e de resultado com o tratamento. Todo o tratamento oferecido pelo Hospital da Baleia é realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Para agendar uma avaliação, basta ir a uma unidade de saúde mais próxima da sua casa e pedir o encaminhamento para o Centrare. Afinal, nunca é tarde para devolver o sorriso para uma pessoa. Amigo, isso não fica incomodado, pode ficar tranquilo e é só uma marquinha. é só uma marquinha só. E que tem solução, principalmente isso, né? Uhum. Muito interessante, querida. Um beijo, nossa querida Vanessa. Que bênção essa reportagem. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o cirurgião plástico Hugo Leonardo de Rezende Rodrigues. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. A gente estava aqui batendo um papo, conversando. A gente diria que o lábio leporino, ele é uma doença, não é uma malformação? Como que a gente definiria, doutor Hugo? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom, a fissura lábio-palatina, né, o lábio leporino, é uma malformação congênita. Como o Dr. Bruno comentou na reportagem, é uma malformação que ocorre no primeiro trimestre, né, de gestação da vida do embrião, onde os tecidos eles não se fundem, e aí levando à formação da fissura. E ela pode ter vários níveis, pode ser só do lábio, ou do lábio palato, ou até mesmo as fissuras mais complexas ou mais graves, abordando parte óssea e outras estruturas da face. Então é uma malformação congênita. E qual que é o percentual, doutor, das pessoas que têm lábio leporino, né? Vulgarmente falando lábio leporino, né? No Brasil, isso acontece com uma grande frequência? Bom, é frequente sim, Carol. A incidência no Brasil é de que a cada 700 crianças, uma nasça com fissura lábio-palatina. Então é de 1 para cada 700 nascimentos. Isso varia de acordo com a população, de acordo com características genéticas, fatores ambientais, sendo que a fissura lábio-palatina é mais comum na população asiática, né, no leste da Ásia, chegando até 1 para 400, 450 nascidos. E países de origem, países caucasianos, né, brancos, chega a ser 1 para 1000, 1 para 1100. Então, mas no Brasil é alta, 1 para 700. Na etnia amarela, isso acontece com mais frequência? Tem alguma justificativa, doutor? Acredita-se que fatores genéticos mesmo associados a fatores ambientais, muitas vezes planejamento familiar, né? Algumas deficiências de vitaminas, algumas deficiências do primeiro trimestre da gestação, elas podem levar à fissura, ao aparecimento da fissura. Dentro daquele comentando ali sobre, na matéria, o que pode levar? Uma infecção pode gerar na formação? Fala um pouquinho sobre isso. Algumas infecções maternas, principalmente nesse primeiro trimestre, né, até a 12ª semana de gestação ou da vida intrauterina, elas podem levar a alterações no embrião que vão, podendo ou não, levar à fissura. Então, alguns tipos de infecção urinária, alguns tipos de infecção da flora vaginal ali, elas podem, e os medicamentos usados para tratar, se a gestante não sabe que está grávida, isso pode sim levar à malformação. Da mesma forma, muitas pessoas não sabem que estão grávidas, né? E fazem uso indiscriminado de medicamentos, como anti-inflamatórios, medicamentos para dormir. E hoje em dia é bem característica essa relação. Olha, medicamentos para dormir também pode ser um fator. Isso, benzodiazepínicos, né, medicamentos usados para dormir, eles podem sim levar à malformação, ao aparecimento da fissura. A ausência da mulher tomar ali o ácido fólico, isso também pode levar a essa malformação? O ácido fólico ele é mais relacionado a deficiências de fechamento do tubo neural, a deficiência do sistema nervoso central. Mas pode sim levar a alterações da face, difusão, levando à fissura, ao aparecimento da fissura. E como são feitos os diagnósticos? Bom, o diagnóstico da fissura ele pode ser feito ainda no pré-natal, né? Ainda no pré-natal. Com o ultrassom morfológico, em torno da 20ª semana de gestação, ele pode, o radiologista com experiência, ele consegue identificar a fissura e eu acredito que seja melhor já o início do tratamento ali, de orientação da família, orientação da mãe, né, que essa criança que está vindo, ela vai vir com fissura e procurar o tratamento adequado. E aí, doutor, qual tipo, por exemplo, a mãe fica sabendo ali no ventre,
Qual o tipo de tratamento que pode ser feito dentro do ventre ou não? É um trabalho mais psicológico? O tratamento começa... Porque o tratamento vai acontecer posteriormente? O tratamento começa ali principalmente para o preparo dessa família que vai nascer uma criança fissurada. E que o segmento, né, todo o tratamento vai acontecer, e é muito importante que já ocorra a adesão dessa família a um centro de referência. No caso aqui, no caso em questão, o Centrário, né, que é o centro de referência do Hospital da Baleia, né, e é um centro estadual que abrange uma grande quantidade de pacientes. Acreditamos que hoje em dia mais de 9 mil pacientes cadastrados, a gente faz uma média de 400 a 500 procedimentos por ano, né? Então é muito intenso, né? Então, a partir do momento que essa criança nasce, ela já pode, então, ser encaminhada diretamente ao centro. Interessante que a família já consulte o centro antes, para orientações de pré-natal, orientações da criança ao nascimento, né, de alimentação, que a criança ela pode ter dificuldades, se ela tem a fissura completa, né, a fissura de lábio e palato, ela pode ter dificuldades para amamentar, e muitas vezes, dependendo do lugar onde ela vai nascer, nem todos os profissionais eles estão habituados a lidar com o paciente fissurado. Então, essas orientações... pode ter um problema de má nutrição também. Exatamente. Não é, muitas vezes o paciente nasce, né, e por desconhecimento, às vezes, ou até por deficiência mesmo, passa-se sonda e o paciente ele vai ter déficit para alimentar, dificuldade para alimentar, e isso leva ao atraso de crescimento, né? Isso pode levar a uma deficiência nutricional. O paciente também pode acontecer distúrbios respiratórios? Podem acontecer, principalmente em relação ao refluxo. Como a cavidade oral e a nasal elas se comunicam, né, no paciente fissurado, uma grande quantidade de alimento, de líquido, pode voltar essa criança a aspirar esse líquido, causando aí pneumonias e até condições bem graves. Então isso pode acontecer. Então é importante que ela tenha esse mecanismo de deglutição fortalecido para que ela consiga engolir, e existem orientações inclusive de posicionamento da criança, o melhor posicionamento para a alimentação, para diminuir ou evitar o acontecimento do refluxo, que pode levar a pneumonias de repetição, espoliando, né, prejudicando o aspecto nutricional desse paciente. Você falou de pneumonia, podem ocorrer também infecções crônicas? Podem ocorrer infecções crônicas, tipo pneumonia de repetição ou infecções de ouvido. Isso que eu ia perguntar, pode afetar a audição, aí a fala também, não é? Aí a fala fica afetada. A audição, muitas vezes, pela falta do palato funcionante, acumula líquido na cavidade do ouvido, e esse líquido acumulado, leite, né, o alimento, pode levar à infecção de ouvido. Mas é muito importante, Carol, que todos esses profissionais envolvidos, o Centrário é um centro multidisciplinar. Claro. Então existem profissionais de ortodontia, fonoaudiologia, nutrição. É um trabalho multidisciplinar, né? Isso, psicologia, cirurgia plástica. Todos nós estamos envolvidos. Então, essa família, quando ela é recebida no Centrário, cada profissional tem um tempo e vai explicar tudo para a família, para ir tirando os grilos, né? Claro. Tirando a ansiedade, e lidar com o paciente fissurado, que ele é uma criança como qualquer outra. E normalmente até a dentição pode alterar, não é, doutor? Exatamente. Os dentes eles podem nascer mal posicionados, podem não nascer, podem nascer tortos. Então é muito importante, além do tratamento na época adequada, a consulta, né, o acompanhamento com o profissional de ortodontia, para, enfim, na idade de 6, 7 anos colocar o aparelho e ir arrumando a dentição e a arcada, para que chegue na idade aí da adolescência um adulto com menos sequelas. Eu pergunto, dentro das recomendações, doutor, a criança, ela nasce com quanto tempo ela se submete, às vezes, à primeira cirurgia? Todas vão se submeter às cirurgias ou não necessariamente? Sim, todos os pacientes fissurados, que têm a fissura de lábio e palato, ou isolada ou em conjunto, eles vão ser submetidos à cirurgia. A primeira cirurgia ela é feita a partir dos 3 meses de idade. Então, bem bebezinho mesmo. Bem bebezinho. A nossa rotina no Hospital da Baleia e no Centrário
é que a criança, a partir dos 3 meses, ela faça a primeira cirurgia, que é a cirurgia de correção do lábio. Pode ser feita de um lado ou quando o paciente tem os 2 lados, pode também ser feito os 2 lados. Depois espera-se até 1 ano de idade, que é quando vai começar o desenvolvimento de fala, realiza-se então a cirurgia do palato, o fechamento do palato. Então acompanha-se esse paciente até a idade de 4, 5 anos, quando já identificamos precocemente que tem infecção de ouvido ou tem algum tipo de acometimento do ouvido, o paciente não escuta bem, através de métodos de diagnóstico, já faz a introdução de um tubinho de ventilação no ouvido para ajudar e diminuir a chance de infecções crônicas. Porque as infecções crônicas do ouvido podem levar, inclusive, à surdez. Entendi. E eu queria que o senhor falasse também, porque a gente compartilhando aqui, o senhor falou que muitas famílias não aceitam e não permitem, às vezes, que seus filhos se submetam à cirurgia. E como que isso pode ser sério, afetando até a própria autoestima do ser humano ali, principalmente depois. Fala um pouquinho, doutor, aproveita que está aqui para trazer esse esclarecimento. Exatamente, Carol. Muitas famílias têm uma origem muito humilde, né? Moram em zona rural, interior, têm muito pouco acesso à informação. Então, eles têm muito medo de levar as crianças, os filhos... Até por serem muito pequenos, né? 3 meses de idade é um bebezinho. E às vezes o deslocamento, dependendo de condições que nem sempre eles têm controle, né? E eles acabam não levando os pacientes. Isso leva ao crescimento, né? A criança vai crescendo, mas isso, com certeza estigmatizada e com o convívio social prejudicado, porque ela não frequenta a escola, ela tem dificuldade para falar. Então, quanto mais difícil para ela falar, menos as pessoas conversam com ela, porque ninguém entende o que ela fala. Isso vai levando a uma certa exclusão social. Então, o tratamento, quando feito na idade certa, de forma adequada, ele produz muito poucas sequelas. E a criança ela pode normalmente ser inserida na sociedade como qualquer outra. Então, nós estávamos comentando anteriormente que é muito difícil para essas pessoas do interior aceitarem, né, o tratamento ou aderirem ao tratamento por condições de desconhecimento mesmo. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento social, psicológico, autoestima dos pacientes. E que isso é uma besteira, né? Vai, opera, faz o tratamento, é uma criança como qualquer outra. A gente até viu, né, aquela criança, aquele menininho, tem uns que a cirurgia nem parece, assim, muito que a pessoa teve lábio leporino. A gente tem resultados muito bons no Centrário, nos outros profissionais, em todos os centros, né? Os profissionais capacitados para tratar a fissura. Normalmente, a criança, quando encaminhada na idade correta, a maioria deles tem bons resultados, independente da fissura. Fissura unilateral, né, que é de um lado só, fissura dos 2 lados, que a deformidade inicial ela pode impactar mais, né? As pessoas, nossa, mas como você vai fazer? Mas se feito no tempo certo, do jeito adequado, todos têm solução e têm resultados muito bons. Os pacientes que a cicatriz fica muito discreta, a deformidade fica muito discreta. E as pessoas que estão nos assistindo, doutor? E aí, eu nunca tinha ido lá. Onde elas devem procurar? O que elas devem fazer? Bom, no site do Hospital da Baleia tem lá o link para o Centrário. Se você quiser consultar o site, você pode encontrar as informações lá. Inclusive tem formas de doação, tem outras formas de participar. Agora, as famílias que têm os pacientes fissurados, famílias que têm pacientes portadores, membros, né, portadores de fissura, qualquer unidade básica de saúde tem já orientação para marcação de consulta no Centrário. Todos esses pacientes, eles são agendados via central de marcação de consulta. Então, posto de saúde, procura um posto de saúde, pede para ser encaminhado para o Centrário. Isso é rápido, não tem fila, né? Toda semana nós temos a triagem, né, que é a porta de entrada dos pacientes no Hospital da Baleia. Uma vez que eles entram no Centrário, são cadastrados, eles têm direito a todo o tratamento, desde as cirurgias até a parte odontológica, a parte de fonoaudiologia. Que importante. É muito importante. Todos os profissionais são importantes no tratamento do fissurado. Quero agradecer, muito obrigada. Volte sempre, viu? Obrigado, Carol. Dr. Hugo Leonardo aqui, cirurgião plástico, nos explicou tudo aí sobre o conhecido lábio leporino.
Então precisamos estar atentos, né? Aproveita aí, liga, entre em contato, né? Não esteja caminhando sozinho aí, você, querido, querida que está nos assistindo e está vivendo essa situação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.